E depois de tanto tempo, finalmente, aqui estou eu para fazer o vídeo da teoria do Diário de Deus e da calamidade. E dessa vez com um microfone decente. Opa, meus queridos, sou eu, o Jota, de novo para mais uma teoria. E dessa vez é uma bem detalhada, talvez mais detalhada do que da própria morte, sobre a calamidade. E a calamidade esbarra com o Diário de Deus, esbarra com muita coisa. Então vai acabar sendo uma teoria, a maior teoria de ordem paranormal, parte 3. Talvez a parte final, por enquanto. Mas, vamos começar com um básico. Primeiramente... Ok, print incrível. A calamidade é uma desgraça, um grande desastre, catástrofe, ou desgraça pública que afeta muitas pessoas, causando destruição, sofrimento, prejuízo severo, que exigem uma resposta governamental. Essa parte eu achei interessante, mas, enfim, por definição do Google, não significa nada no Word. Daí temos aqui o símbolozaço. A gente vê que está conectado com Tenebres. E a gente vai se aprofundar em todos esses fatos, essas ideias por enquanto. Mas, eu quero partir de um pressuposto muito simples, que a gente viu muitas vezes o Kian falando. Bom, vamos pegar a última coisa que ele fala, antes dele ser selado. Aqui estamos no momento. No último segundo antes dele ser finalizado entre aspas, né, dele ser nocauteado. E nesse momento incrível que eu já repeti muitas vezes, mas vamos lá. Ele tá levantando, né? Deixa eu dar o acabou de primeiro gol. levantar. Lógico, meu parceiro, é tudo seu. Eu vejo o Dante fazendo os primeiros socorros no Rubens. Eu falo, rabiscado! Cuida do Rubens. E eu dou um soco na cara do Kian pra ele cair no chão. Vocês não precisam fazer isso. Vocês estão adiando o inevitável. Eu não vou morrer. Eu vou voltar. Então volta! E eu quero enfiar a lâmina de sangue onde você achar melhor pra derrubar Você ele. enfia no meio da cara dele. Tá. A lâmina atravessa, você vê brilhando muita luz. Nada disso vai existir. Eu vou voltar. Vocês não vão parar a calamidade. E... Vocês não vão parar a calamidade. E se a gente for olhar em retrospecto, durante toda a luta do Kian, ele nunca foge desse plano dele. Se a gente for pensar como se fosse só um plano dele que ele pensou há 4.000 anos, ele trata isso como se fosse um fato, como se fosse algo que iria acontecer obrigatoriamente. Vamos pegar outros trechos, por exemplo. Aqui. Vai! Vocês vão inutilizar tudo! Vocês podem me ajudar! Vocês só estão atrasando o inevitável! Eu entendo o sentimento de vocês! Eu já fui imaturo assim! Eu já fui imaturo assim. Lembre-se dessa frase que a gente vai voltar nela mais pra frente. E continua! A diferença! Eu também não entendi o que era necessário! Eu perdoo vocês se vocês se juntarem a mim! 4.000 anos você continua burro! Aceitem a calamidade! Aceita que você perdeu! Ele nunca fala... ele pede pra se juntarem a ele, mas porque ele tá vendo que ele tá perdendo. Mas não é sobre parar a calamidade, é sobre aceitar. Ele pede pra eles aceitarem a calamidade e avisam que eles não vão parar a calamidade. Ele sempre trata como um fato. Bom, acho que não tem mais A nada. nossa diferença é que a gente trabalha em equipe e dá valor pros companheiros. A diferença Você não! é que eu quero salvar todos aqueles que ainda vão sofrer! Eu vi! Eu quero salvar todos aqueles que vão sofrer. O Gal, você salvou muito ele mesmo! Nada disso vai ter existido! O ponto dele não é salvar todos aqueles que já aconteceram, é para salvar aqueles que vão sofrer, aqueles que ainda vão existir. Se nada nunca existiu, incluindo as pessoas, ele salva as pessoas que nunca existiram, no sentido de um futuro, e inutiliza a história que já aconteceu porque não vai ter existido, ao meu ver. Estúpidos! Ímpetos! O sofrimento é só uma etapa do amor! Daí tem o Luiz, né, sendo romântico. Aí o coração aparece, mas...
Ele tá fazendo isso enquanto ele segura o Rubens. É você, Karina. Bom, mas considerando isso, vamos rever tudo que nós sabemos sobre o Kion. E recentemente, em Exatomb, no Revelando Exatomb, a gente teve uma confirmação muito estranha que bate de frente com o próprio conceito de Ordem de Desconjuração. A ideia dele era outra, ele tentou unir as relíquias em um único lugar, mas só conseguiu 3. E o Veritus carregava todo o conhecimento do Kion. E ele criou a Ordem do Calamitas com o mesmo símbolo da calamidade e o mesmo símbolo do Diário de Deus. Que detalhe, em nenhum momento esse símbolo é dito como o símbolo da calamidade dentro do universo do Ordem. A gente sabe que ele é o símbolo da calamidade por causa do título Ordem Paranormal Calamidade que tem como esse símbolo. Mas os únicos 2 lugares que a gente viu esse símbolo aparecer foi no Diário de Deus e foi na Ordem do Calamitas. E a gente já vai chegar nessa página que ela é muito interessante. Que eu já falei sobre ela, mas a gente vai falar de novo porque tem muitos detalhes interessantes. Bom, sabemos que o plano atual do Kion, de acordo com a própria magistrada, é criar uma guerra entre as entidades do outro lado na realidade, e isso resultaria na calamidade. Ou seja, se o plano do Kion já for outro e o objetivo ainda era a calamidade pelo nome, existe outra forma de realizar a calamidade, ou existia, ou ele pensou que poderia existir. Então, a guerra não é a calamidade em si, mas resultaria na calamidade. Isso é uma ideia que eu não tenho toda certeza. Daí eu pensei, como que unir as 4 relíquias em um único lugar resultaria na calamidade? Bom, outra coisa interessante de se ressaltar é que no token do Veritus da calamidade, daqueles reflexos de energia, ele era mais velho. É que agora, provavelmente eu vou colocar aí na edição, se eu não colocar, é a minha preguiça, desculpa, mas certamente ele tava mais novo e ele passou pelo Exatomb antes de passar pelos eventos da Ordem Calamitas, até porque ele meio que entende depois que ele conseguiu. Se ele foi meio que lá que ele teve o choque que ele não precisava mais concluir esse plano dele, de unir todas as relíquias ao mesmo tempo, porque ele viu que ele conseguiu no final. Vamos rever essa cena. Ei! Parece que a gente tem um probleminha aqui. Parece que mais alguém gosta de quebrar regra, não é mesmo? Eu odeio quem tenta competir comigo. O que você quer aqui, seu desgraçado? E você olha pra trás. E quando você olha pra trás, você vê do outro lado da sala um homem, Veritus, com uma armadura dourada, cheia de sangue, cheia de manchas de sangue. E você ouve, vindo de dentro do capacete: eu não quebrei regra alguma. As regras do jogo diziam que 5 que entraram, dos 5 que entraram, só 2 poderiam sair. E se meu último ex-marido me ensinou uma coisa, é que depois de todo esse tempo, o Kion do passado, o Kion do futuro, no caso, aquele que no episódio do Ciclope, no episódio da traição, ele que encosta na estátua e vai pro passado, é esse Kion, tanto que ele está trazendo informações do presente, coisa que o conhecimento, até onde a gente sabe, não tem de trazer, de ser anacrônico. O conhecimento é bem crônico, inclusive, mas é o Kion encarnado no Veritus, no caso Kion Luciano, neste corpo. Meu ex-marido aí tá à prova. Eu definitivamente não sou a mesma pessoa. E ele tira o capacete, revelando um rosto. Um rosto, Celestine, que você já tinha visto diversas vezes no seu dia a dia da Ordem do Calamitas. Só que esse rosto, agora, tem um significado completamente diferente. Eu diria que, para você, o ideal seria dizer que esse rosto é um semblante desgraçado. Um homem magro, com cabelo e barba castanhos, um olhar profundo e amarelo. E agora, eu lembro
Eu consegui. No futuro, eu segui a ordem da desconjuração. Eu consegui criar minha marca. Eu tô aqui. Eu posso terminar. Retornar e terminar isso tudo. Eu posso realizar a calamidade. Eu posso destruir isso tudo antes que isso tudo aconteça. E não existem regras que podem me impedir. Eu sou livre. E você não é mais a Celestine, você também é o Joey agora. O Joey... Então vemos que aí ele teve a convicção do plano dele. Então, não só todos os eventos da Ordo Calamitas são um paradoxo, mas como o plano do Kian também acaba sendo um paradoxo, porque aparentemente ele não tinha certeza até esse momento. Então ele ficou, tecnicamente, só 2000 anos planejando realmente como que ia ser a desconjuração se ele seguisse. Tanto que ele fala, eu consegui completar a ordem da desconjuração, eu consegui criar a minha marca, que a gente já vai chegar na marca dele, que é um outro tópico interessante. Mas vamos só terminar esse momento? É o Joey É também. o Joey no corpo dela, Kian. É você, não é? É você, não é? Sim, Seu desgraçado! que eu tinha escolhido abandonar. Mas é o nome. Vocês me mostraram. É o nome que eu vou ter que retomar. É um nome que eu vou ter que retomar. Ele estava negando ser o Kian, aparentemente até esse momento. Ele estava tentando fazer a calamidade de um jeito que não causasse mal, no sentido de outras pessoas. Então, podemos voltar pro Miro agora. Ainda entrando sobre o Veritas no Hexatomb, outras pessoas ganharam porque ele não poderia ganhar sozinho. Quem foram essas pessoas? Não foi a Malha, vamos tirar esse cavalinho da chuva, não foi a Malha. Então, a gente vai para outro momento. Se o Veritas tinha todo o conhecimento do Kian e ele sabia que a Relíquia da Morte só se move no tempo e não no espaço, então por que no Coliseu? Duas conclusões possíveis. O Coliseu é um lugar que a Relíquia da Morte já esteve, o que eu não sei se eu acredito. Ou o Deus da Morte pode se mover, pode sair do ambiente da relíquia. O que implicaria que o Deus da Morte não é necessariamente a relíquia. E talvez daí se tornando um ambiente com a relíquia, porque a gente sabe que o Coliseu, o tempo dele é diferente, o tempo dele passa diferente dependendo se você tá dentro ou fora do Coliseu. Mas ainda dentro do tópico do Coliseu, a gente volta pro símbolo, e do símbolo a gente volta para outro momento que o símbolo aparece e que é citado o Coliseu. Vamos ler essa página com cuidado. Supostamente é o Arnaldo, mas eu não tenho tanta certeza sobre isso. Porque esse diário parece muito mais antigo que o Arnaldo. Mas ou o Arnaldo fez esse diário depois de ter encontrado ele, o que é muito plausível. Mas enfim, isso não importa tanto. Nessa minha busca pela origem do paranormal, talvez tenha sido ingênuo ao pensar que encontraria apenas informações alusivas a entidades do outro lado. Nessa minha busca pela origem do paranormal, talvez tenha sido ingênuo ao pensar que encontraria apenas informações do outro lado, das entidades do outro lado. Então o paranormal e o outro lado não necessariamente são sempre a mesma coisa, de acordo com esse próprio trecho. Então as informações que ele descobriu, essas informações ocultas, não são necessariamente só sobre o paranormal. Também estão ligadas com a realidade. E isso fica mais implícito ainda pela próxima sentença. Era evidente que em algum momento eu iria de encontro com aqueles similares a nós no passado. Os registros mais antigos daqueles que se dedicaram a vida a estudar e combater o outro lado têm um pacto. Enfim, tem um pacto físico transversal em comum. Enfim, eles se encontram. Talvez o ditado popular realmente estivesse certo. Todos os caminhos me trouxeram pra cá. Que é uma referência a Roma. Todos os lugares levam a Roma, que é um ditado popular. Escondido em um lugar criado pela realidade, ou por nós humanos fazendo parte da realidade, conhecido por tantos, manchado pelo sangue,
regido pelo caos e que se recusa a ruir pelo tempo. Coliseu, né? Mas que também pode ser sobre Tenebres. Que é sobre o Coliseu, mas também pode ter a ver com Tenebres. Até porque a gente sabe muito bem que teve um líder do Coliseu que foi para Tenebres. Não é Plautus. Mas enfim. Ai. Aqui. Essa parte mais interessante. Às vezes nós encaramos as respostas nos olhos e mesmo assim não conseguimos enxergar. Se existe um coração no centro da realidade, regado pela hipocrisia da luta contra o outro lado, esse lugar guardaria os segredos que preciso encontrar. Um lugar protegido pelo equilíbrio. No centro da realidade, protegido pelo equilíbrio, e envolve o símbolo de Tenebres. E uma parte muito interessante. Às vezes nós encaramos as respostas nos olhos. O nome desse episódio é Olhos, né? Mas eu vou deixar esse aqui pra mais tarde, que isso é muito interessante. Bom, vamos trazer de novo tudo que eu falei por enquanto, só que de uma forma mais sintetizada. Se a calamidade for realmente algo iminente, se for um destino que vai acontecer, independente do que o Kian faça, porque a Ordem da Desconjuração, ela, até onde a gente sabe, ela não é feita pelo Kian, ela surgiu. Tudo começa pelo sangue, quando o Kian se conectou com o outro lado. Tudo começa pelo sangue, o sangue é o fluxo que banha a gente. Antes de começar, perdão, essas anotações são derivadas do verdadeiro Diário do Arnaldo, que aquele é o Diário de Deus. E este aqui, que a gente viu em Desconjuração, é o Diário do Arnaldo, que a gente já vai chegar nele. Ai. Tudo começa pelo sangue, o sangue é o fluxo que banha a eternidade do outro lado. Tudo tem um começo e um fim, o tempo leva todas as coisas. E detalhe, isso aqui, não sei o que o Selbit quis dizer com isso, mas dor é a única palavra do Diário do Arnaldo que não tem uma interrogação do lado. Enfim. Tudo tem um começo e um fim, o tempo leva todas as coisas. Morte, né? Tempo, morte. O caos é inevitável e o medo é infinito, ou impossível. Daí começa a verdadeira ordem da desconjuração, né? Que são os fatos que acontecerão. Kian desconjura a realidade do outro lado, quando Kian se conectou. Tirigan desconjura Kian. O caos rompe o virtuoso, ou ingênuo, que no caso é o Arnaldo. E se são fatos que sempre se... É que isso é uma dúvida que eu devia ter ido mais atrás antes. Mas se a ordem de desconjuração sempre se repete, mas nunca se conclui, então o caos já corrompeu mais de um virtuoso além do Arnaldo, que provavelmente foram aqueles que cederam a relíquia de energia. Mas vamos pensar como se fosse específico pro Arnaldo isso aqui, que deve ser. O caos corrompe o virtuoso, os marcados nascem pelo sangue, os eventos com o Arnaldo aconteceram antes dos eventos de Ordem Paranormal, ou de Ordem Paranormal Iniciação, que foi quando começou a Ordem, e é uma temporada de sangue. Os 5 Guardiões definham, segunda temporada. Galsal converte-se em marcado, ou executa, que são confusões da tradução do Arnaldo nas placas escrita cuneiforme. Gal se converte em marcado, a barreira é alcançada, e a gente já vai falar sobre isso. Daí, aqui, né, aparentemente, aqui são as partes que o Kian não tinha conseguido executar. Ou estava aguardando. A barreira ser alcançada, o Kian converte-se em marcado, o Gal também, né, converte-se em marcado, e a desconjuração é completa. Coisa que já aconteceu, e tem um espaço, e Kian será o realizador da calamidade. Reparem que nessa ordem da desconjuração, tudo tá falando sobre o Kian, obviamente, mas nesse trecho final, engrandece não só o Kian, mas a calamidade, como se a calamidade fosse um grande evento. O realizador da calamidade não é sobre
o Kian em si, e mais sobre a calamidade. É o realizador daquilo que é o principal, que é a calamidade. Eu posso sentar meio longe, mas vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. E vamos trazer de novo. O Kian se convenceu de que a calamidade ia acontecer. Aceitem a calamidade. Vocês não vão parar a calamidade. Se unam a mim, eu espero a vida de vocês acabar. Eu posso trazer de volta a Jasmine e o Kaiser, é isso que ele fala pra eles. E ele nunca cogita parar o plano dele, porque ele sabe que vai acontecer. Um momento que vai conseguir sintetizar bastante essa minha teoria, talvez pra vocês ficarem mais palpável, é a conversa do anfitrião com a magistrada, que falou muitas coisas interessantes. Joey pergunta, não tá em ordem cronológica, mas só pra gente ter um guia aqui, porque eu não lembro certinho a ordem que isso acontece do episódio. Joey, quando o Kian vai cair? A magistrada responde, quando nós terminarmos o que a gente precisa fazer. A gente precisa da relíquia de energia pra fazer ele jogar dentro das regras. Ou vocês... Daí o anfitrião responde, ou vocês podem só destruir... Não vou ler que nem a gente, né? Ou vocês podem só destruir as regras de uma vez e deixar todo mundo fazer o que quiser, ser livre. E daí o Kian morre de verdade e o conhecimento não continua no controle. O Kian sempre vai sobreviver enquanto o conhecimento estiver no controle. A não ser que o objetivo do conhecimento também seja levar a uma calamidade. Porque se isso aqui, que veio do outro lado, que veio do conhecimento, quer que o Kian realize a calamidade, então que nem o Nathaniel falou, e que nem o próprio anfitrião fala, o Kian, ele é um amigo do conhecimento. No sentido de que o objetivo do conhecimento seria manter a realidade, e o Kian seria o objetivo, como uma história. Precisa de ter um vilão e precisa de ter um mocinho. O mocinho seria o conhecimento e o Kian seria o vilão tentando acabar com a realidade. E o conhecimento quer manter a realidade porque, como está escrito no próprio Diário de Deus, naquela página sobre o outro lado, o conhecimento deve manter o equilíbrio para que a realidade suscite um propósito. O propósito da realidade seria manter o equilíbrio. E o que é um equilíbrio? É algo estável. E quando é algo estável, quando tem dois pilares de conhecimento, que tecnicamente pode ser o que controla as correntes da realidade. Mas esses dois pilares seriam o Kian e o conhecimento / magistrada, que luta contra o Kian e fica nesse ciclo infinito. E talvez por agora o Kian ser um marcado, agora esteja na hora de concluir o fim da realidade, que daí seria a calamidade. E daí a gente entende a vontade do anfitrião. Porque se, voltando aqui pro Diário de Deus, o que forma não necessariamente controla as correntes da realidade, porque a gente não sabe o que forma. Mas todos aqueles dentro da realidade estão regidos pela corrente da realidade. As entidades das marcas sobrepõem as correntes da realidade, que são os jogadores. As relíquias permitem a transferência de uma entidade para outra. E o que a gente tava acontecendo aqui? O Kian, o anfitrião, ele dá a entender que a corrente da realidade é controlada pelo conhecimento. E o Joey fala, que ele fala, vamos destruir isso. E daí o Joey fala, e você vai continuar fazendo esses joguinhos, você quer o controle pra você. E o anfitrião, ele fala que o caos vai reinar, só que ele não vai ter controle de nada. Porque a entidade de energia é sobre ser caótica. Então, se ela se apossasse das correntes da realidade, ela ia ignorar, ela ia inutilizar as correntes da realidade por ser algo caótico, por ela não querer ordem. Se por exemplo, é que a gente não sabe se isso é possível, mas se a entidade de sangue se apossasse das correntes da realidade, talvez fosse algo diferente, no sentido de ser muito mais puro sentimento do que uma ordem específica, fosse só o que é prazeroso pro outro lado. Enfim, o sangue é o impulso da veemência dos sentimentos das entidades da realidade. A morte deve manter a cronologia da realidade.
o conhecimento deve manter o equilíbrio, o fatídico equilíbrio, e a energia determina a imprevisibilidade. Nem mesmo as correntes da realidade devem controlar tudo. Então, isso até levou um pouquinho o conceito do elemento de energia pra mim, porque ela se sobrepõe à morte e ao sangue, e até ao conhecimento, no sentido de não estar controlada pelas correntes da realidade. A energia é sobre isso, inclusive. E isso que dá uma individualidade maior para todos os elementos, parando pra pensar, porque todos têm pontos muito específicos que não deixam eles tão genéricos. Tirando o sangue, que o sangue eu tô tentando encontrar ainda o que ele tem de diferente, assim. Mas eu também gosto dele, não é o pior dos elementos, mas ele não tem esse diferencial até agora pra mim. Então, a morte está totalmente envolvida com manter a cronologia. A energia é sobre romper com tudo. O conhecimento é sobre manter tudo estável. E o sangue é o quê? E o medo é a existência, né? Mas, quer dizer... Um dia eu faço um vídeo sobre o elemento de medo. Mas, enfim. Dado que a realidade tem que ter um propósito e o elemento de conhecimento mantém isso, qual que é o propósito se o Kian tem que sempre estar lá de acordo com o próprio anfitrião? A realidade tem um propósito de inexistir ou de manter esse ciclo de sofrimento? Que é o ciclo de sofrimento que o Kian quer parar. Ou talvez os dois ao mesmo tempo. Daí, vamos ler isso aqui. O que a magistrada sobre o anfitrião, quando ela começa a fazer o monólogo dela para tentar convencer a equipe abutres. O que ele tá pedindo é exatamente o que o Kian busca. Essa é a calamidade. É uma guerra das entidades do outro lado acontecendo dentro da realidade. A destruição das relíquias. O Kian quer destruir as relíquias. Vamos lembrar disso aqui. Se vocês destruírem a máscara, todo o destino da calamidade vai estar na mão de vocês. Ela não fala que se a máscara tiver em jogo, a calamidade não vai acontecer. Ou que isso é negativo. Ela só fala que vai estar na mão de vocês. Ela só quer manter o controle, que é sobre o elemento de conhecimento. O elemento de conhecimento é sobre ser manipulador, sobre controlar as coisas. Aqui, ele aqui. Tem que tá. Se vocês escolherem derrotar o anfitrião agora, nós vamos lutar ao seu lado contra o Kian, não contra a calamidade. E vocês vão ter a sua primeira relíquia. A relíquia de energia é o primeiro passo para que vocês acessem as regras. É o primeiro passo para fazer o Kian jogar dentro das regras. Porque, aparentemente, apesar de estar na ordem de desconjuração... Cadê? E nada impede da magistrada estar mentindo também. Mas, apesar de estar na ordem de desconjuração que o Kian vai ser um marcado, aparentemente é para ele continuar jogando dentro dos jogos. Talvez seja justamente a personificação da magistrada se opondo à personificação do Kian, não o conhecimento no geral. Tipo, o que diferencia eles dois sejam justamente o Kian ser um pilar mais livre do que a própria magistrada, porque a magistrada não é marcada por enquanto. Tentar destruir a máscara é seguir o caminho da calamidade, é expor as regras do outro lado a qualquer possibilidade. Mas lembrando também, apesar da calamidade aqui ser visto como um negócio negativo, a gente fica naquele impasse sobre qual que é o dilema da realidade. Se é manter um ciclo de sofrimento ou é inexistir. Teoricamente, a magistrada, ela não quer a calamidade, ela não é a favor da calamidade, mas ela não é contra isso no sentido de que, porque se é um ciclo de sofrimento, esse é o papel dela cumprir esse ciclo. Mas se é pra inexistir, como tá escrito na ordem da desconjuração, que é a calamidade, no caso, que será o que o Kian vai realizar a calamidade, então ela também vai ter que aceitar, né, porque também é de conhecimento. É expor as regras do outro lado a qualquer possibilidade. Obviamente, né, correntes da realidade sem um anfitrião, com um anfitrião é qualquer coisa. É abrir o caminho para que o Kian também consiga modificar o destino.
que ele consiga modificar isso aqui, nada, que nem eu falei, nada impede de ela estar mentindo, mas o que seria esse modificar o destino do Kion? Seria fazer uma calamidade diferente? Ou seria encerrar o ciclo que ela quer? Porque fica muito ambíguo se esses dois pontos forem verdadeiros, sobre manter esse ciclo de sofrimento e inexistir. O equilíbrio precisa ser mantido, as entidades precisam ser contidas como sempre estiveram. Então aqui dá a entender que é realmente o ciclo interminável de sofrimento que ela deseja, não que o outro lado deseja. Porque agora a gente vai para um ponto muito interessante. Quando o Kion finalmente reaparece, no final de desconsideração, ele fala: qual é a minha marca? Como isso aconteceu? Como eu posso ser um acorrentado e um marcado ao mesmo tempo? E ele fala, o que mais me pega? Qual é a minha marca? E qual que é a marca que aparece aqui no Kion? O símbolo do outro lado. Lembremos, o que fala na ordem da desconjuração. Vamos ver a K lendo sobre as anotações do Arnaldo, que essa parte é interessante também. Contextualizando, a Mia entregou alguns documentos para ajudar a equipe, a Força D na época, né, ao caso. E ela dá o diário do Arnaldo, esse diário, no caso. F. Eu vejo essas letras e eu automaticamente pego na minha mochila esse desenho aqui. Só porque tá aqui do lado mesmo, aí eu falei, ok. Aí eu peguei e coloquei aqui. Uma das crianças que resgatei de um trauma paranormal terrível parece Agora ter sido envolvida novamente com esses malditos ocultistas. Apesar de meus inúmeros esforços para Censurar. censurar e apagar as informações do pequeno de todos os sistemas burocráticos para que não fosse rastreada, parece que o outro lado insiste em perseguir os desafortunados. Eu vou aumentar um pouquinho pra ficar mais fácil vocês lerem assim. Dale. Pronto. Nice. Nossa, melhorou pra caralho. Let's go. Leonardo Gomes, após ser adotado por um casal que agora se encontra desaparecido, retornou com uma aparência completamente modificada. Efeito impossível de ser atingido a essa magnitude sem influências paranormais. Vamos passar um pouquinho pra parte que realmente importa, que aqui é mais sobre... deve ser o que aqui é mais sobre os eventos de desconjuração, né? Então vamos passar um pouquinho só pra ajudar com esses adendos. Type, eu não entendi também. Ao dialogar com o menino... Tá. Desculpa, é dialogar com ele, vírgula. Com eles. Com ele, Ao vírgula. dialogar com ele, o menino ainda parece ser a mesma criança que conheci e lembra de todos os momentos que viveu comigo e com os residentes do orfanato Santa Menefreira. Então por que sua aparência se tornou idêntica dele? Kian, um dos maiores mistérios indecifrados da Ordem, mais uma vez voltando pra nos assombrar. O jeito doce e gentil das palavras dele... Ninguém seria monstruoso o suficiente pra fingir e manipular tão bem, seria? Eu teria coragem de matar uma criança? Manipular também, né? Que é uma das características do conhecimento. E lembrando, em alguns momentos já deu a entender que o Kian deixou de ser uma pessoa e se tornou uma entidade do outro lado. Então, se a gente tomar isso como verdade, o Kian também faria sentido, seria super coerente com ele sempre voltar com as diferenças, né, que ele tem de uma pessoa normal pra uma pessoa desconjurada. Que besta. Ô, louco. Eu vi a página, quer dizer, tá bom. Ó, tem muita página. Abençoado seja as informações. Glória, Senhor. Arnaldo Fitz. 16, 15 e... Que... Aí eu ainda muito falando com o Joey ainda. Ela é americana, ela tá tentando achar os números. Desculpa, gente. 15/6/2007. Como um culto tão poderoso... Como um culto tão poderoso conseguiu ocultar sua existência com tanta eficiência? Usando todos os recursos que adquiri como agente em tantos anos, são raríssimos os resquícios encontrados sobre Kian e essa ordem da desconjuração. Os achados recentes revelam que Kian parece vestir sempre o mesmo rosto, como se usasse um ritual para manter sua aparência. Tá puxando aqui para uma coisa embaixo escrita. O egocentrismo e a arrogância de se auto-intitular um deus talvez o façam acreditar que sua aparência é Divina. e por isso sempre se transforma nela novamente? Isso me Aparência divina, invólucro do conhecimento, semblante desgraçado. A gente já vai pro que o Anthony falou sobre isso, mas a gente já, por enquanto, vamos deixar a K terminar. assusta, considerando a situação atual de Leonardo. Pedi ao padre Ronaldo
Pra ficar atento e me informar de qualquer transtorno. A outra página. 9 do 8. Ih, caralho. 8 do 9 de 2008. Americano Aqui começa a ficar interessante. lendo errado, né? Americana. Nossa. Come on, Os gringo. rituais... Os rituais conhecidos como passagem sempre envolvem de alguma forma a separação e a conexão de elementos. Wait. Qual que é o ritual da Agatha? No caso, que o Kian sempre usou? Passagem de conhecimento, que retornou no suplemento de arquivos secretos como um ritual de 2 elementos, sangue e conhecimento. E não tem o símbolo de sangue, vale lembrar isso. O ritual de passagem de conhecimento não tem o símbolo de sangue e nem a versão dele expandida. A passagem que o Kian sempre quis concluir era essa ou era mais profundo? Bom, vamos deixar que agora as coisas vão ficar interessantes. A mitologia de Kian. 4.000 anos atrás, os sumérios acreditavam que os deuses An, céu, e Ki, terra, se uniram para criar um filho equivalente a Deus. Esse mesmo filho o separaria em seguida. Observem. Ki, An. E se for usar isso como paralelo, terra, o lugar que a gente tá, e céu, algo inalcançável, o outro lado, que se uniram, o Kian trouxe o outro lado para a realidade e criaram um filho equivalente a Deus, Kian, o Deus do conhecimento. E esse mesmo filho o separaria em seguida. O Kian quer realizar a calamidade, né? Separar a realidade do outro lado. Kian talvez não seja o nome original, mas o nome que ele escolheu. Ele adotou essa mitologia para ele, ou essa mitologia se tornou real por ser uma das primeiras mitologias e ajudou a criar a entidade Kian, que ele se tornou. Bom, continuando. Kian talvez não seja seu nome original, mas o nome que escolheu. Os achados sempre parecem conter... Conter mencionados termos. Mencionados os termos. Invólucro do conhecimento. Receptáculo passagem. A barreira. Kian sabe. Ordem da desconjuração. A origem de Kian? Quem são os integrantes da Ordem da Desconjuração? O que Kian sabe? Sempre existe um Tirigan, o último scripta. Lembrando, o Anthony foi supostamente o último scripta que morreu em desconjuração. Mas, o Dante tecnicamente também é um Tirigan. E a gente tem um livro de Tirigan por aí. Então, isso significa que mesmo que tudo isso fosse extinguido, ainda teria que ter um Tirigan para acompanhar o Kian até o final, mesmo que eles tivessem conseguido conter este Kian. E mais uma página. Talvez isso tenha sido meio óbvio, mas enfim. E aqui a gente chega, né, na página que a gente pegou, que eu coloquei aqueles adendos no começo, que é o Arnaldo tentando traduzir a ordem da desconjuração. Eu vou deixar só porque, né, já estamos aqui, e vai ter um detalhe interessante em breve. Nossa, eu tô em Marne. Tem uma imagem aqui com símbolos. Tudo começa pela dor. Tá riscado dor? Sangue. O sangue é o fluxo. Algumas coisas têm um espaço, outro lado. Tudo tem um começo e um fim e o tempo riscado. E a morte leva todas as coisas. Comunicação, saber tudo, o caos, é impossível, infinito. Kian desconjura a realidade do outro lado. Tirigan desconjura Kian. O caos, ingênuo, virtuoso. O destinado, marcado, sangue, os definham. Gal, Sal, executa, converte-se, marcado, objetivo é alcançado, Kian, converte-se, marcado, a desconjuração, Kian. Meu Deus do céu, mano. Não parece ser tipo uma profecia, sei lá. Parece. Essa página vocês conseguem deduzir que ele estava tentando traduzir os símbolos que estão nessa imagem. Uhum.
E alguns trechos estão faltando, que ele não conseguiu traduzir. Será que a gente consegue traduzir com alguma coisa computador, Kaiser? Essa aí é a língua da... A língua da Suméria? Isso, é uma escrita cuneiforme. É a língua mais antiga registrada na humanidade. Eu posso É escrito. tentar usando a internet, mas eu imagino que vai ser difícil. Não existe ninguém que consiga traduzir isso, que fale essa língua. Eu também posso procurar algum especialista. Que falar sumério é sacanagem, né? Acho que fora o Kian, não. Ou não? Você voltou a página? Voltei. Tá. Eu voltei só pra atirar. Não, só pra saber se tinha mais, não sabia. Eu vou jogar Tem esse mais bolo não, de... Vou jogar esse pedaço de bolo de coco no lixo aqui. Tem mais tá rasgado, mas é isso? Depois tem uma Deixa eu última só ver página rapidinho, rasgada, um segundo. exatamente. Então, Tem o Kaiser uma vai última jogar página. outro mistério pro próximo vídeo de mistérios. O que diabos tem nessa página rasgada? Eu estou louco pensando nessa página rasgada, a página do Arnaldo perdida. Talvez seja meio burro e tenha completamente esquecido disso, mas eu acho que seria algo mais comentado no meios teóricos se fosse, né? Mas ainda assim, o que ser essa página? Enfim. Agora que já foi dito, podemos voltar. Passagem, que é o ritual da Ágata, né? Passagem de conhecimento. Aqui a gente tem os adendos. Existem rituais que podem ser perdidos através de vários elementos, que também existem. Entretanto, também, como amaldiçoar a arma. Entretanto, também existem, por mais raro que sejam, rituais que pertencem a mais de um elemento. Passagem de conhecimento, por exemplo, é um ritual de segundo círculo, que é este ritual aqui. O livro de Kian, que sempre vai passar o conhecimento adiante. E, aqui, sobre a aparência do Kian, vamos ver o que o Anthony falou sobre isso. As perguntas de vocês marcados. Aí, vou responder Antes as de matar perguntas. vocês. Responder as perguntas de vocês. Aqui, mais uma vez, né? Só provando o quanto que os scriptas eram mentirosos. Matar vocês. Ele nem fodendo que podia matar eles, né? Mas enfim. Vocês entram na sala? Putz, Eu consigo ver uma vamos coisa na entrar. sala, igual o resto da labirinto, mestre? Vamos entrar. Vocês conseguem entrar. Vocês conseguem enxergar. Você consegue enxergar a sala inteira, basicamente. Traídos até a mansão endiabrada. Pra presenciarem horrores e sentirem medo. Se tornando cada vez mais fortes. Danificando a membrana e aumentando ainda mais a exposição paranormal do Tim. Que já vinha sido preparado por mim. Pra esse momento há muitos anos. E que você fez com o Tim? O Tim, nesse momento, tá com o Gal. No orfanato. Não é sobre isso. Um pouquinho pra frente. Preparando a etapa final da desconjuração. Ele vai ser uma ótima fonte pro momento final. A transformação do Kian pra um marcado é um processo que só pode dar certo se existir a possibilidade dele dar errado. O resultado não tá nas mãos da realidade, e sim nas mãos dos marcados. O Kian só pode se tornar um marcado se existir uma chance remota dos marcados poderem impedir isso de acontecer. Os marcados são os únicos que podem quebrar as leis da realidade, que forçam o semblante desgraçado do Kian. Se os marcados falharem, Kian vence e a desconjuração é concluída. Ele começa a caminhar em direção à estátua. Se os marcados vencerem. É comum acreditar que o Kian Aqui. É comum acreditar que, lembre-se do que a gente falou sobre a aparência de Kian. seria obcecado E sobre a marca dele. com a própria aparência, já que ele continua retornando ela toda vez que realiza a passagem. Essa aqui é a estátua do semblante desgraçado. A realidade é que o Kian despreza o próprio semblante. Ele despreza o próprio semblante. Lembre-se disso. Por isso ele nomeou isso de semblante desgraçado. Essa aparência representa a incapacidade dele de utilizar os seus poderes. Kian sabe tudo sobre o outro lado, mas ele não consegue conjurar nenhum ritual. E a aparência imutável dele é a constante lembrança disso. Mas o Kian também é uma entidade amaldiçoada. Ele consegue ensinar aos outros qualquer ritual que ele quiser. E como é que a gente para isso? Aí que tá. Ele começa a caminhar mais pra frente. O que minha avó tem a ver com o anfitrião? Em abril, talvez, nós descobriremos isso, Eren. Graças à HQ do jogo do anfitrião que vai sair. Compre Jambô Editora, que patrocina Jambô. A desconjuração tá tão perto do final. O Gal, que agora é um marcado, graças a vocês.
tá no local com a membrana completamente destruída. Graças a vocês. Graças ao medo que vocês sentiram lá. O menino vai ser a fonte perfeita pro momento final da conjuração. A criança precisa ter uma alta exposição paranormal para que o Kian seja revelado dentro dela. O retorno do primeiro como um marcado. Kian vai retornar como um marcado no orfanato. Os poderes dele não vão ter limites. Mas esse destino só vai acontecer quando vocês falharem e forem derrotados. E esse é o meu papel agora. Vocês veem o Anthony. Bom, acabou. O semblante desgraçado. Ele lembra o Kian que ele tem todo o conhecimento do outro lado. Que ele é uma entidade do outro lado, né? Que ele falou, o que o próprio Anthony falou. Não falou que era uma entidade do outro lado, mas deixou muito entender isso. E o semblante desgraçado, como dá pra ver naquele clipe, estava em cima de um símbolo do outro lado. Qual é a vontade do outro lado? Um marcado, ele carrega a vontade da marca dele, tecnicamente, não é? Porque a marca dele que tá controlando ele. O outro lado precisa que o conhecimento suscite um propósito. Mas ele precisa de dois pilares, não é? Um para ser o que vai destruir a realidade e um para que vai manter a realidade, que vai manter a magistrada. E o que vai destruir? É alguém que talvez tenha a marca do outro lado, que carregue a vontade do outro lado, que despreze o outro lado, já que ele quer destruir ele. Então talvez o Kian seja o marcado mais acorrentado que nós temos, até porque ele está condicionado à vontade do próprio outro lado, que o próprio outro lado é o mestre. Não faria sentido outra pessoa interpretar o Kian, mesmo ele sendo um marcado, porque como ele saberia de todos os rituais, como ele saberia de tudo, se ele não fosse nada mais, nada menos que a própria personificação da vontade do outro lado. E agora, a gente pode ir para Tenebres. A resposta está nos olhos, não é? Aceitem a calamidade. O que o Kian tanto fala no episódio dos olhos. Aceitem a calamidade. Vocês não vão me parar. Vocês não vão parar a realidade. Eu vou voltar. A resposta está nos olhos. O nome do episódio é Olhos. O Selbit é inteligente para fazer isso. Então, eu não duvidaria disso. Mas, o que isso tem a ver com Tenebres? Bom, a calamidade, ou este símbolo que representa talvez o fim do outro lado, e o fim da realidade, ou a unificação dos dois, ou talvez o fim de tudo isso, tem a ver com Tenebres. Qual que é uma das únicas frases do Kian que a gente tem sobre Tenebres? Eles estavam lá no começo e eles vão estar lá para presenciar o fim. Um lugar onde todos podem ser um só, sem divisões, sem regras. Todos nós somos um. Os sinos representam a união impossível daquilo que se repele. E se isso aqui seja não só sobre as entidades do outro lado, mas sobre o outro lado e a realidade? A manifestação primordial da realidade é um dos termos que usam para se referir a Tenebres. Eles estavam lá no começo da realidade, eles vão estar lá para presenciar o fim da realidade. Mesmo que a realidade seja destruída, Tenebres vai se manter? Buscando segredos? Cuidado ao olhar para as trevas. Você sabe o que eles dizem. As trevas hoje voltam. Talvez Tenebres reflita o que o outro lado e a realidade têm em comum. Afinal, se a gente for pro cerne dos elementos, a morte é o tempo. Todas as coisas precisam de um fim. Ao que simboliza isso que também reflete na realidade. Não só na morte, mas como na realidade. Até porque estamos condicionados ao tempo. Energia, o caos, a imprevisibilidade e a transformação. A energia não representa só isso, mas como a transformação. Ela representava o fogo, a água, a eletricidade, a temperatura, o vento, os elementos naturais. O sangue representa a intensidade humana. O conhecimento representa o conhecer, a ambição por saber, a manipulação. E tudo isso a gente encontra nos seres humanos. Não tem nada, talvez exceto o próprio medo, que fuja do que é o humano.
E até um pouco do próprio medo, porque o medo é a interrogação, ele é uma grande interrogação, ele é uma dúvida. E também, ele é um destino. Se a gente for... a realidade antes do início de todas as coisas. Isso aqui é sobre a página do medo. Que eu transcrevi não, né? Eu copiei e colei pra cá. Vamos ler esse trecho, que é bem interessante. Apesar de ser nomeado medo pelos habitantes da realidade, graças à associação com o medo sentido pelos seres humanos, os seres humanos têm um certo medo, né? Mas não é isso, que aparenta ser o fator principal da manifestação do outro lado, o medo, letra maiúscula, e esse aqui, que é o representante dos seres humanos, não tem a letra maiúscula, o medo como uma entidade, não parece estar de fato conectado com a percepção dentro da realidade. Na verdade, talvez seja justamente o oposto disso. Na realidade, dentro do outro lado, o oposto disso. Percepção fora da realidade, uma não percepção na própria realidade. Talvez o terror natural inerente no cérebro de todos os seres vivos seja apenas o reflexo da presença deixada pelo próprio medo dentro da realidade antes do início de todas as coisas. A concepção de algo assim seria impossível, mas o medo é impossível. O medo é o destino. Para resumir o básico do básico, o medo é o destino. A marca do medo, o deus do medo, a intervenção impossível. Tudo isso tem a ver com Tenebres, porque o medo é impossível. Tenebres une tudo. O medo talvez seja um. Qual que é o maior medo de todos? Ele não existe. Ele é impossível. Mas o medo é impossível. A cidade é impossível. Não é um lugar que não existe. Mas também tem a ver com a existência de algo impossível. Um lugar que não existe e uma cidade impossível não são as mesmas coisas, mas também tem a ver com a existência do impossível. Ó, agora eu liguei o ar-condicionado, então talvez esteja saindo barulho, mas é que realmente tá muito quente, então desculpa se sair alguma coisa no fundo do vídeo. Bom, vamos voltar para uma frase que a magistrada diz. Os únicos interessados em destruir as relíquias são o anfitrião e Kian. Kian, pelo seu propósito, né, de destruir o outro lado, que a gente já falou sobre isso. E o anfitrião, porque ele é o caos, ele não quer seguir as regras. E com as relíquias, eles seguem as regras. Aqui tem 1 minuto, se alguém tiver dúvida sobre isso. Bom, e o diabo estava presente lá. E ela não deixou claro, ela deixou claro que é o anfitrião e Kian. O diabo estava associado com ele, mas não necessariamente ele concordasse com tudo. Ele só queria destruir o conhecimento, né? Mas, talvez o diabo não possa destruir o conhecimento. Porque é justamente isso que o anfitrião simboliza. Ele é o caos, ele é a falta de controle. O diabo, ele simboliza outra coisa. Daí a gente vai pro que o diabo falou, o suposto diabo, né? Falou pros marcados e pro Juan. Que o Juan também é marcado, né? Mas eu entendi. No final de Hexatomb. Olhem ao seu redor. Olhem o que vocês fizeram. Tudo isso é seu. Esse é o seu reino, o seu império. Vocês conquistaram isso, vocês criaram isso. E vocês são capazes de fazer tão mais. Faltou um S aqui. Esse não precisa ser o fim de vocês. Não, eu não gosto de finais. Existe tanto a ser feito ainda com essas intenções, com esses nomes, com essas marcas. Lembre-se disso. Ele não quer o fim da realidade. Existe muito a ser feito ainda. Juan, finalmente livre das correntes. Um lindo sacrifício. Um presente que foi te dado quando você suplicou. Um presente que eu te dei. Porque assim como você, eu também tenho uma ambição, um desejo. Dentro de você consegue sentir, não consegue? A cada novo degrau, cada vez mais próximo, você sabia onde estava chegando. E agora finalmente está aqui. E como prometido, você vai seguir tendo sua liberdade. E eu vou estar do seu lado. E eu vou estar do seu lado. Mas como você desejou, a escolha precisa ser sua. Escolha, né? Você subiu o último degrau. O tom tá na sua frente. Você quer ter o seu novo começo? Escolha os desejos, as verdadeiras intenções. Demorou tanto tempo até
esse momento finalmente chegar, dormindo, aguardando. E eu, pessoalmente, não sou um fã de esperar. Não gosto de tempo, né? Faz sentido. Não gosto da morte. Mas todos sabiam que a tempestade estava no horizonte. Todos sabiam que uma escolha errada teria consequências. E esses últimos dias foram tão lindos, eles me relembraram do quão intenso pode ser tudo isso. Reaqueceram sentimentos que estavam tão distantes. E não se preocupem, isso estava fadado a acontecer, mas não se sintam culpados. Se não fossem por vocês, seriam por outros. Mas a tempestade sempre esteve se aproximando, e eu nunca fui embora. Eu sabia que isso ia acontecer só mais uma vez. Um renascimento. Vamos parar por aqui. Vamos voltar aos fatos. A magistrada quer continuar esse ciclo. O Kian quer destruir a realidade. O objetivo do anfitrião era romper com esse ciclo, mas não que isso seguisse a vontade do conhecimento, mas que isso seguisse o caos. Aqui o anfitrião, o diabo, ele dá a entender uma escolha errada. Ele dá a entender que escolher se aliar com o conhecimento traria o diabo como um vilão, e realmente trouxe. Mas e também obrigou o diabo a seguir as correntes da realidade. Ao meu ver, né? Tudo isso é uma teoria. Porque ele não teria algo, no caso o anfitrião, para ir contra as correntes. Porque ele não poderia ir contra as correntes porque ele não é o caos. Ele é o sentimento. Mas, enfim, a gente tem que ver sobre essas implicações. Porque se for confirmado que o sentimento ele pode sobrepor as correntes da realidade e não o conhecimento, porque o sangue sangue sobrepõe o conhecimento, mas não necessariamente as correntes da realidade. Tanto porque o diabo ele não afetou a luta com o anfitrião e a magistrada. Porque se fosse o diabo e o anfitrião, eles realmente dariam um pau na magistrada. E faria muito sentido o diabo participar. Afinal, ele é de sangue e ele sobreponharia a magistrada. Mas foi justamente o contrário. Ele saiu. Então, isso dá a entender que ele não pode ir contra isso. E o mais interessante é... Todos sabiam que, né, que a tempestade estava no horizonte. Todos sabiam que a tempestade estava no horizonte. Isso dá a entender não só que o diabo ele ia voltar, mas também que a calamidade ia acontecer. Isso estava fadado a acontecer. Não se sintam culpados. Se não fossem por vocês, seriam por outros. Mas a tempestade sempre esteve se aproximando e eu nunca fui embora. E eu sabia que ia acontecer só mais uma vez. Essa parte é mais interessante. Por que só mais uma vez? Porque depois disso vai ser o fim. Porque vai ter a calamidade. Então ele quer aproveitar. E isso aqui, sobre ele saber que não tem o que fazer porque o anfitrião foi destruído e ele ter que seguir as correntes. Quer dizer, com o Henry / Juan como marcado, talvez isso mude um pouco. Mas esse paralelo de... Porque lembre-se que se o diabo ele fosse de outro personagem, ele não seria o marcado. Se isso fosse acontecer sem o marcado, ele seria obrigado a seguir isso aqui. Isso só ia acontecer mais uma vez. E ele queria aproveitar. Ele queria ser o quê? O diabo e fuder com todo mundo. Porque é isso que o diabo faz. Isso, justamente por ele saber que tem uma calamidade, que tudo ia acabar, e ele fazer o mais mal que ele pode, que é um apocalipse, que tem a ver com o apocalipse bíblico, é um paralelo direto com Satanás, porque vamos entrar em um campo teológico agora. Satanás, ele sabe que ele não pode fazer nada e ele só quer destruir o máximo que ele pode. Na Bíblia. Enfim. E ele vai ser suprimido pela morte, porque não tem o que destruir a morte. Não tem a relíquia de energia para destruir a morte. Então ele está fadado a perder para a relíquia de morte. Ele sabe que ele vai perder. Quer dizer, agora com um marcado talvez isso mude. Mas até então era outra coisa. Destruir a máscara do desespero pro Kian ser o único pilar da realidade. E lembrem-se que eles têm um pacto. O Kian e o diabo têm um pacto. Talvez o pacto do Kian com o diabo seja o Kian deixar para o diabo realizar a calamidade, fazer o que ele gosta, destruir as coisas. E o diabo iria aceitar, sem pestanejar, que ele iria seguir as correntes da realidade, até porque agora ele não pode fazer mais nada.
Talvez esse seja um pacto deles. Aqui também tem o comportamento da entidade de sangue. Parece devorar e consumir o máximo de sangue disponível na realidade, causando o máximo de dor da maneira mais intensa possível. Que é um paralelo direto com o diabo bíblico. E que esse pode ter sido o pacto. Esse pode ser o apocalipse que ele tanto quer. E o enigma do medo, da aniquilação, é desconhecido. É interessante porque as relíquias, elas têm tipo, é desconhecido, mas só o anfitrião pode destruir a relíquia de morte. Não, a da aniquilação é desconhecido, porque o Septo sabia que esse bicho ia aparecer. Interessante, né? Mas enfim, teremos coisas pra comentar da aniquilação em um outro vídeo, porque esse aqui já tá ficando muito longo. Bom, mas, só dando um adendo. Se, por ser um marcado, o Juan realmente possa sobrepor as correntes da realidade a favor do diabo, ele pode fazer outra coisa. Ele pode simplesmente invadir a ordem e destruir a relíquia de conhecimento e pegar a espada do Joe e vulga a manifestação do anfitrião, a relíquia de energia. Bom, mas a gente tem que ver o que é ser um marcado e portar uma relíquia, né, ao mesmo tempo. Mas eu acho que foi isso. E eu tenho um presente pra vocês que chegaram até no final do vídeo aqui. Se alguém entrar nos comentários, essa pessoa já vai ver, né? Mas eu vou liberar o análise paranormal pra vocês olharem. Obviamente vocês não vão poder editar, mas vocês podem ver umas coisinhas aqui pros próximos vídeos, algumas coisas. Isso aqui, que eu finalmente terminei de falar. Posso excluir. Tem alguns detalhezinhos legais aqui. Então fiquem à vontade pra ir aí, pra dar uma olhada. Podem comentar o que vocês acharam. Tem coisa sobre medo aqui também. Que é provavelmente para um próximo vídeo de medo que eu penso fazer no futuro. Mas é isso. Se alguém conseguiu chegar até aqui, muito obrigado por ter assistido. Eu não sei quando... Eu não sei se eu vou conseguir postar esse vídeo no momento que eu quero. Mas é isso. Obrigado por ter assistido. Um beijão no coração de vocês. E até um próximo vídeo. Fui!